quando eu falo da questão do vencer a timidez, não é nem só por uma questão de posicionamento no mercado, na família, entre os amigos e tal, é por uma questão de regulação interna do sistema emocional. Porque a emoção, ela está preparada para proteger você. E hoje eu dedico bastante da minha vida à compreensão do que é alta performance, como é que o cara mantém uma hiperprodutividade monstra sem ficar doente. Quando a gente fala, por exemplo, de emoção e compara a emoção com o sentimento, emoção se difere de sentimento exatamente porque a emoção é uma coisa inconsciente. Só para você ter mais ou menos uma ideia da velocidade em que as coisas acontecem no cérebro, você está dirigindo lá o seu carro e, putz, sei lá, passa um pedestre, um cachorro na frente, você precisa frear ou desviar e tal. O teu cérebro racional, a parte executiva do cérebro, ela leva 0,75 segundos para processar aquela informação e devolver aquilo em forma de reação. 0,75 segundos parece uma coisa muito rápida. Na verdade, quando você vai ver o que a emoção faz, em 0,05 segundos, o teu sistema todo já está dominado pelo sistema emocional. Hoje, a neurociência moderna, e um cara que eu pesquiso muito, um alemão chamado Fritz Albert Popp, Popp, P-O-P-P. Esse cara estuda esses níveis de energia que o nosso corpo produz. E uma das coisas que o Popp fala é assim, desde a molécula menor, do átomo menor, até quando você vai olhar para a galáxia, existe um padrão ali. Aliás, se você olhar o núcleo lá, prótons e nêutrons, com os elétrons girandinho em volta e tal. E uma das coisas que o cara fala muito é que quando a gente entra numa esfera mental equilibrada, você começa a gerar um ciclo energético no seu entorno em que você coloca todas as pessoas no mesmo alinhamento que você. Estou conversando com você agora e a gente está aqui na câmera no olho no olho. Mas se eu te perguntasse, por exemplo, assim, putz, cara, o que você quer atingir em 2021, uma meta sua, você vai ver que para poder acessar a área da memória, você vai desligar o cérebro, você vai ter que olhar para o outro lado. Agora, numa situação de estresse, a gente não desliga o cérebro. Literalmente não desliga. Hoje eu estou muito feliz porque eu vou falar sobre um assunto aqui que é muito especial para mim. Como vencer a timidez e comunicar em alta performance junto com o professor Júlio Luckmann. E eu comecei a estudar teatro quando eu tinha uns 18 anos mais ou menos, porque eu morria de vergonha de falar em público, ou seja, defender meus projetos na faculdade. Estudava publicidade e propaganda. E o Dr. Júlio já está aqui pontualmente junto comigo. E já vou fazer essa introdução junto com o professor aqui, que é psicopedagogo, especialista em neurociência. Olá, professor! E aí? Tudo bem? Tudo tranquilo? Super, Duda? Maravilha! Uma honra estar aqui contigo aí para a gente bater esse papo sobre comunicação, sobre o cérebro trabalhando em alta performance, sobre como vencer a timidez. Show, Prazer estar aqui contigo. Minha. A gente tem um amigo em comum, né? O Charneski, Luiz Charneski, que é um grande mentor, grande preparador físico, marcial, e ele desenvolveu uma técnica muito efetiva, né, para os oficiais de segurança manterem, né, as suas armas de fogo, que chama curso de retenção e contra-retenção de armas de fogo. Eu já tive a honra de fazer algumas aulas com ele, alguns cursos com ele, aí vi que vocês estavam juntos, você com a mentalidade de combate, né, falando sobre inteligência emocional, que é a sua especialidade, né, o estudo do cérebro, do comportamento. É isso aí, super Charneski, cara super agitado, hoje conhecido mundialmente, desenvolveu uma baita técnica aí, cara super 10, super amigo também. Pois é, ele parece que vive no 220, né, total, ele é um cara elétrico, com energia impressionante e com um coração muito grande ali, e ao mesmo tempo vai de cabeça, né, e aí, como você falou, desenvolveu uma técnica valiosa internacionalmente, assim, que ele juntou os pontos e a técnica dele vai totalmente de encontro a essa coisa de trabalhar sob pressão, numa situação que simula ali uma situação real, né? E eu comecei a estudar isso particularmente porque eu sou ator e eu quero me especializar em cenas de ação, efeitos especiais. Então, eu falei para o Charneski, falei, cara, você é o John Wick
brasileiro, preciso aprender contigo, cara. Não sei se você já assistiu aí o filme do Keanu Reeves, John Wick, 1, 2, 3, vai lançar o 4 agora. Mas eu tenho muita Já, vontade. com certeza. Então, é impressionante, né? Quando você tem uma referência, mesmo que seja num treinamento, você consegue se virar muito melhor quando você vai para uma situação real, né? Eu acho que quando você não tem um paralelo assim na tua experiência, você tem que lidar com uma situação nova, a tendência humana é você ficar meio paralisado, né? É uma defesa, né? Eu acho que essa aí é uma das grandes questões hoje, não só na profissão dele, mas eu acho que o que você vive na sua hoje também, que é você ter uma alta performance sem perder o equilíbrio, que eu acho que é o baita desafio que a gente tem pela frente, é exatamente esse, né? Eu tenho visto muito agora na pandemia, as pessoas tendo que se virar, tendo que dar os seus jeitos aí e tal, e o cara dá, ele vai, ele consegue fazer. O problema é conseguir manter esse equilíbrio, porque o corpo e a mente também, ele se adapta a um processo novo por um determinado tempo. A partir daquele tempo, você vê que o cara está em um pico assim de produção, de repente ele começa a cair, e aí vem a parte de doença física, a parte de doença mental, aparece ansiedade, transtornos de todas as formas possíveis, né? Então eu tenho acompanhado bastante isso, e hoje eu dedico bastante da minha vida à compreensão do que é alta performance, como é que o cara mantém uma hiperprodutividade monstra sem ficar doente, que eu acho que é a coisa mais importante, porque não adianta nada o cara trabalhar feito um doido e ficar doente depois, né? Pois é, a vida não é uma prova de 100 metros rasos, né? A gente tem que... É tipo uma ultramaratona misturada com, sei lá, um jogo de futebol que do nada, né, a bola muda de direção, você tem que parar tudo que você estava fazendo e dar um tiro ali, correr como se não houvesse amanhã atrás da bola, né? Ou tá disposto a dar um tranco ali no adversário, no zagueiro, enfim. A vida não cansa de surpreender a gente, né? E acho que esse momento aqui que a gente está enfrentando, essa distopia maluca desde o ano passado, né, pegou todo mundo de surpresa, deu uma sacudida muito forte nas pessoas. E agora, puxando um pouco para o lado do nosso tema, as pessoas foram forçadas também a digitalizar, né, a comunicação, fazer essas reuniões por Zoom, fazer stories e eu brinco que eu virei blogueira, mas foi por um bom motivo. Eu, como um estudante entusiasta da propaganda, do marketing, da publicidade, eu entrei de cabeça nessa história, assim, também por isso, para entender como esse universo funciona. Mas eu comecei a estudar teatro quando eu tinha uns 18 anos, mais ou menos, porque eu morria de vergonha de apresentar os meus projetos na faculdade. Então, isso, as pessoas têm muito medo de falar em público e, por exemplo, a câmera também tem um poder muito forte de paralisar as pessoas, porque não é só elas estarem na presença de muita gente, mas o fato de aquilo poder ser gravado, né, poder virar meme, igual eu lembrei daquela moça dando uma entrevista e foi falar sanduíche, aí falou sanduíche, ishi, né? Então, tipo, sei lá, as pessoas ficam com isso no subconsciente, como, sei lá, aquilo pode ficar registrado. Se eu cometer um deslize naquela comunicação, pode ficar registrado para sempre. Então, acho que isso pode ser um agravante, né? Ainda maior, por mais que você esteja, em tese, em casa, você parece estar em casa aí na tua sala de jantar ou na tua cozinha, por causa dos pratos aí. Então, teoricamente, você estaria... os pratos da boa viagem. Ué, inclusive, eu tenho os do Rio aqui, cara. Tem o West Café, tem o da Casa Suíça. Pô, tem uma montoeira de prato aí. Pô, legal. Minha mãe também faz coleção, assim. Ela tem na cozinha do apartamento dela no Rio, tem uns pratos desses, assim, é uma viagem. Mas eu digo, a gente, por mais que a gente esteja em casa, onde em tese a gente estaria mais confortável, né? O fato de estar transmitindo pela internet, você não sabe o que aquilo pode, onde é que aquilo pode parar. Eu acho que isso deve ser um agravante para a pessoa ainda ficar mais envergonhada, né? Ou mais intimidada. Sim. Faz sentido isso? Faz. A timidez, ela é muito diferente da ideia de introjeção. Sim. Existem aquelas pessoas que são naturalmente introjetivas,
em que elas têm todos os recursos possíveis e necessários para dar conta da vida delas e tal, mas elas preferem ficar no silêncio, elas preferem ficar na não exposição, e não há problema nenhum nisso. E eu sempre falo para todo mundo, cara, não há problema nenhum nisso, porque tem uma galera que, quando se compara com os outros, eles se perguntam assim, pô, mas eu gostaria de ser igual o cara, tal. Eu falo, olha, eu acho que você não tem que ser igual a ninguém, você tem que ser que nem você é. Agora, o tímido é aquele indivíduo que ele até quer falar, ele até quer se expor, mas ele tem um medo e ele faz uma autocrítica muito grande, e ele tem um medo dessa crítica externa, que aquilo é tão paralisante que o sujeito não consegue andar, ele não consegue fazer mais nada. E uma das coisas que eu sempre falo para os meus alunos e para os meus pacientes e clientes que desejam ir para esse mundo da câmera, do digital, da apresentação em público e tal, é um ideal que, na verdade, não é muito novo. Ele vem lá dos filósofos antigos, dos estoicos, quando os estoicos eles falavam assim, ó, o dia que você aprender a bastar-se a si próprio, ou seja, fazer as coisas para você e não para agradar os outros, não existe plateia no mundo que vai deixar você com vergonha. Mas até conseguir chegar nessa dimensão de que eu estou bastando-me, né, a mim mesmo, parece redundante, mas a ideia é bem essa mesmo, conseguir deslocar esse senso crítico para dentro e não para fora, a timidez ela começa a desaparecer. O problema é que às vezes a pessoa ela está tão preocupada com o que o outro vai dizer, está tão preocupada com que tipo de crítica que as pessoas vão imprimir nela, que ela paralisa completamente. Então, tímido e introjetivo são aí duas categorias diferentes, e eu ainda diria que dentro da própria timidez, a gente ainda pode dissociar aquela timidez patológica da timidez comum, que é uma instância da autodefesa nossa, né? Quando você está se sentindo tímido, está com medo da autocrítica, o que você está fazendo? Você está imprimindo em você um escudo. Agora, existe a timidez patológica, que é aquele tipo de timidez que a pessoa tem por coisas que não faz nenhum sentido ter timidez. Por exemplo, nós tivemos aí uma situação de uma moça que tinha timidez de ir no mercado, fazer compra. Ou o cara lá que tinha timidez de falar para os outros que ele trabalhava num determinado serviço lá. Então, para esse tipo de coisa, em que não há nenhuma lógica por trás que justifique a timidez, aí já seria o caso assim, de a gente entrar com outros recursos, como é o caso da psicoterapia e tudo mais. O psicoterapeuta vai te dar a ferramenta ali para você conseguir vencer esse tipo de coisa. Mas ser tímido, via de regra, não é nenhum problema. Agora, é óbvio, como você, como eu, que vivemos da exposição, que vivemos da imagem, se a gente tiver timidez, aí já era, né? Aí acabou, você pode mudar de profissão, né? Pois é, mas eu acho que isso é uma coisa que a gente vai construindo. Então, é mais ou menos natural que um jovem que ainda não tenha muito o que dizer, por exemplo, se ele está num emprego novo, onde ele está começando, está estagiário. Se ele chegar lá querendo dominar a atenção, querendo, né, falar na reunião ali com os diretores e com pessoas com patentes acima dele, isso aí também não é uma coisa... realmente faz sentido que ele se sinta intimidado, que ele fique na dele, porque realmente ele tem que ainda comer muito arroz e feijão para falar com propriedade, né? Para ele não falar coisas assim muito superficiais e atrapalhar ali aquela coisa, porque hoje em dia também tem muitas técnicas assim eu vejo de coaching e tal que foca muito na comunicação de fora para dentro. Agora, até então aqui a gente começou meio que falando de dentro para fora, né? Mas tem muita técnica hoje em dia que está popular nessa coisa da pessoa começar de fora para dentro, né? Como dominar a atenção, como prender a atenção, como... né? Isso aí também pode ser uma coisa que desequilibra. Você citou a diferença entre timidez e introversão. Introjeção. E eu lembrei bastante de um livro que eu li que me fez muito bem, da Susan Cain, chamado The Power of Introverts in the World That Can't Stop Talking, Quiet, que em português é O Poder dos Quietos. Sim, maravilhoso esse livro. Esse livro é muito legal, né? Aí você falou dessa diferença, eu lembrei dela falando da construção da autoajuda e do coaching, que antigamente o coaching ele era muito mais focado em
em valorizar a honra, a palavra dada é palavra cumprida, né? Um aperto de mão vale mais do que não sei o quê. E depois o coaching hoje em dia está mais focado nessa coisa de domine a roda de amigos, seja o centro das atenções, e acaba que isso também dá uma confundida, né? Eu me considero uma pessoa introvertida, e aí com a profissão que eu acabei escolhendo e com opções, por exemplo, conjugais, a Sabrina é uma pessoa mega extrovertida, e depois que eu comecei a conviver com ela há 5 anos, eu fui cedendo, assim, tipo, eu era um introvertido que precisava muito mais ficar quieto na minha para recarregar as baterias, entre aspas, mas hoje em dia eu fui acostumando com a convivência com a Sabrina, depois com o nascimento da minha filha, que a prioridade acaba mudando, né, e você abre mais concessões em prol do bem dela, né, então essa coisa de ficar quieto na minha para recarregar as energias, eu fui deixando em segundo plano. E a Susan Cain fala muito isso também, que você pode ir mudando. Você começa introvertido, você pode virar ambivertido, que seria o meio termo, né? Sim, até porque essa questão emocional que está envolvida aí, ela é muito interessante. Quando a gente pensa na questão da emoção, a palavra emoção, ela nunca foi muito bem vista historicamente, né? Vai pegar o primeiro cara que falou sobre emoção, Platão. Ele vai definir a ideia de emoção como paixão, e paixão ele diz, olha, a pessoa que está apaixonada, ela é uma pessoa pervertida. Então a gente não fala muito sobre essa questão da emoção, mas o processo da timidez gera fisiologicamente na gente algumas reações emocionais que às vezes a pessoa está fazendo um baita esforço aqui para conquistar, para fazer ser o centro das atenções, aquela coisa toda e tal, mas internamente ela está sofrendo um dano terrível fisiológico. Eu sempre falo para as pessoas assim, ó, quando você sofre um pico de tensão que você não consegue controlar, que você não consegue dar rumo para aquilo, o efeito secundário, que é o efeito inflamatório do processo emocional, ele pode levar de 7 a 10 dias para o corpo se recuperar. É muito tempo. Então, quando eu falo da questão do vencer a timidez, não é nem só por uma questão de posicionamento no mercado, na família, entre os amigos e tal, é por uma questão de regulação interna do sistema emocional. Porque a emoção ela está preparada para proteger você. E os dois pulsos que causam movimento no nosso corpo, por isso a gente fala que a coisa veio de um impulso, né? O pulso que veio de dentro são dor e prazer. São as duas coisas que colocam o corpo em movimento, a mente em movimento. Fora esses dois, tudo que você vai fazer, além dessas duas lógicas, você vai ter que botar um esforço que não é natural. Por exemplo, o sujeito está tímido. A timidez é um recurso de proteção. E se eu não fizer um movimento para vencer a timidez, a minha tendência é ficar no meu status, ficar onde eu estava. Então, por isso que quando a gente vai pensar na timidez, a gente tem que levar em consideração uma série de elementos. O elemento físico, a questão da saúde propriamente dita, o posicionamento desse indivíduo no meio social onde ele está. Então, tem uma série de questões que estão envolvidas aí. Mas eu te diria assim, ó, sem sombra de dúvida, quando eu falo de timidez, eu estou falando de saúde em primeiro lugar, o bem-estar do indivíduo, para que ele não tenha que sofrer. Porque tem muita gente que quando vai fazer o processo de coaching, por exemplo, o sujeito até aprende uma técnica legal de posicionamento e tal, mas por dentro ele continua sofrendo, por dentro ele continua com processos emocionais assim horríveis, né? Aí isso, cara, é que nem tomar veneno e esperar que o outro morra. Não vai morrer. É o sujeito que com o passar do tempo está se intoxicando. Imagina uma pessoa vivendo num trabalho ou numa relação em que ele tem que estar se expondo o tempo todo sem fazer a regulação interna. Então eu concordo plenamente com você quando você fala dessa coisa assim, de a gente tem que estar bem com a gente, né? A gente vai se posicionando ali no nosso meio para que a gente esteja o máximo possível melhor com a gente. E como é que a gente vai sentindo a dose certa? Porque eu imagino que, igual você falou do veneno, a diferença entre o veneno e o remédio muitas vezes é a dose, né? Então, se você achar a dose certa, isso aí pode te ajudar a criar uma casca e você acabar virando uma pessoa mais forte por ter enfrentado esses... Eu tenho uma frase que eu gosto muito que é assim, ensaiar é aguentar o ridículo, no caso do teatro, da interpretação e tal, porque enquanto você está ensaiando a cena, está horrível. Ninguém que passasse ali ia acreditar naquilo, você não passa emoção nenhuma, você não conta história nenhuma, você está completamente perdido, nem decorou o texto ainda, você passa por umas situações ridículas várias vezes, dias até, para você chegar no dia na frente das câmeras e
e fazer, porque às vezes você tem 5 minutos para fazer a cena mais importante do seu personagem na novela inteira. Então, a cena mais importante do ano, você tem uma, no máximo 2 chances para fazer aquilo em 5, 10 minutos, com todo mundo ali olhando, 50 pessoas, cada um trabalhando na sua área. Muitas vezes, quando está o estúdio terminando, todo mundo doido para ir embora. Então, você é obrigado a passar por esse tipo de situação. Em qualquer trabalho, né? Na verdade, a gente é obrigado a passar por essas situações, não só trabalho, mas situações extremas na vida, desde lidar com um acidente ou uma perda. Eu perdi um grande amigo essa semana e passei por uma situação de sofrimento muito grande. E foi a primeira vez que um grande amigo meu, da minha idade, morre. E aquela história que a gente acha que nunca vai acontecer. Aí quando acontece, você vê que a vida é muito mais dura do que, né, do que só coisa boa e tal. Então, esse tipo de coisa acaba te colocando... A pergunta é, qual é a dose? Como é que a gente faz para achar a dose certa, para se expor ao ridículo e aquilo te desgastar, mas ao mesmo tempo te fortalecer, não ser uma coisa que, no final das contas, vai te enfraquecer, vai te desgastar mais do que deveria, ou uma situação de sofrimento real, uma situação extrema da vida real, assim, como é que a gente faz essa mensuração? Então, quando a gente fala, por exemplo, de emoção e compara a emoção com o sentimento, emoção se difere de sentimento exatamente porque a emoção é uma coisa inconsciente. Só para você ter mais ou menos uma ideia da velocidade em que as coisas acontecem no cérebro, você está dirigindo lá o seu carro e, putz, sei lá, passa um pedestre, um cachorro na frente, você precisa frear ou desviar tal. O teu cérebro racional, a parte executiva do cérebro, ela leva 0,75 segundos para processar aquela informação e devolver aquilo em forma de reação. 0,75 segundos parece uma coisa muito rápida. Na verdade, quando você vai ver o que a emoção faz, em 0,05 segundos, o teu sistema todo já está dominado pelo sistema emocional. Então, a emoção é um processo inconsciente. O sentimento, a pessoa que está sentindo raiva, e a gente está falando do sentimento, ela já teve tempo de racionalizar, ela já passou pelos modelos mentais dela, aquela coisa toda, né? E quando a gente vai olhar para uma situação como essa, que você está passando, seria talvez até infantil da minha parte dizer que você não deve sentir, ou então às vezes as pessoas falam assim, não, você tem que ser forte e tal. Quem está passando pelo processo emocional e está com isso irrompendo ali do inconsciente dela, não tem muito como controlar isso, né? Agora, quando a gente vai pensar isso num tempo e espaço, aí nós entramos nas famosas fases do luto, né? Quando a gente vai pensar assim, aquela coisa, a primeira fase do luto, que é a negação. Não, por que comigo? Não é possível, não acredito nisso e tal. Aí existe uma segunda fase desse processo do luto, que é aquela fase em que a gente fica muito bravo e começa a praguejar contra tudo e contra todos e tal. E aí existe uma, assim, reduzindo um pouco essa conceituação do luto, mas a gente entraria numa terceira fase do luto, em que o indivíduo começa a se dar conta de que não tem mais o que fazer, que não tem mais como ser diferente e tal. E este período, ele é um período que para algumas pessoas pode durar 6 meses, para algumas pessoas pode durar 2 anos, mas que não pode se estender por muito mais tempo do que isso. Então, você já percebeu que apareceu a dor, que apareceu aquela coisa da irritação e tal, passou pela fase em que você estabilizou aquilo, e aí você volta à vida normal. Só que algumas pessoas não voltam à vida normal. E isto é patológico. Então, quando você me pergunta como é que eu sei qual é a dose, eu vou dizer para você assim, primeiro, a gente precisa observar o tempo regulamentar, não existe como a gente não sentir dor diante de uma situação como essa, mas também não podemos passar muito tempo assim, porque senão aquilo passa a se tornar para a gente o modo de operação do cérebro. Segunda questão interessante é que quando a gente vai pegar essa coisa da dose, né, isso que você falou ali, frase do bioquímico suíço Paracelso, que é a dose que faz a diferença, quando aquilo que você está fazendo não te causa mais sofrimento, você encontrou o meio termo ali para você poder viver uma vida boa. Mas é claro que isso, para você, para mim ou para outras pessoas, pode ter ali uma sensação diferente, né? Tem gente que sofre muito mais com uma coisa pequena e tem gente que não sofre nada com uma coisa enorme. Então vai muito de pessoa para pessoa. Tem uma frase
de um filósofo que eu gosto muito, que é o Aristóteles, um cara super conhecido, em que ele diz que a vida ela se torna boa, ou a gente encontra a dose da felicidade, quando aquilo que você está vivendo é uma coisa que você fala assim, putz, cara, eu queria que isso aqui durasse um pouquinho mais. Aí você sabe que aquilo que você está fazendo tá show de bola. Mas ele também fala dessa coisa da dor, em que ele diz que a dor, enquanto a dor incomoda, é porque você ainda não encontrou essa dose, esse equilíbrio, né? E o Aristóteles é o filósofo do equilíbrio. Nem tanto não comer chocolate, como eu vi que você fez sobre chocolate essa semana, nem tanto não comer e nem tanto comer um caminhão de chocolate. É uma coisa do equilíbrio, né? Mas assim, tá, beleza. Eu misturei as coisas aqui, falei desde do sofrimento dos pequenos desafios ali na comunicação e tal, com uma perda grande, mas como a vida também é caótica, né? O nosso papo acaba, eu gosto de puxar assim esses bate-papos assim numa forma bem como se fosse um bate-papo mesmo, assim, para ficar bem natural, mas aí voltando assim para essa parte dos exercícios e dos desafios na medida certa para você ir conquistando o seu poder de comunicação e tendo menos o efeito colateral, travando menos numa situação que o horrível de você ser tímido que eu passei por esse problema durante muito tempo e numa fase que tudo parece demorar muito mais tempo. Quando você é mais jovem, né? Sei lá, um mês demora muito. Agora eu com 38 anos, um mês passa voando. Um ano passa voando. Mas para um adolescente, para uma criança, né? Quem está começando aí uma faculdade, né? Começando a trabalhar no mercado de trabalho, com uma experiência ou um mês, um semestre, pode parecer uma eternidade. Então, como assim? Como achar... como medir os desafios e como ir sentindo para também não dar um passo maior que a perna e fazer como você falou, acabar desenvolvendo um trauma que pode ter efeitos em 6 meses, atrapalhando até fisiologicamente o funcionamento. Assim, como é que você indica para eu tenho algumas quem estiver ferramentas. Escutando a gente? Sim, eu tenho algumas ferramentas super práticas assim para a gente usar no dia a dia que ajuda muito a gente a conseguir colocar as coisas no lugar. Existe um processo, eu nasci para a vida acadêmica dentro da filosofia, eu fui professor de filosofia há muitos anos, mas migrei para a área... Por isso Aristóteles, Sócrates e todas essas menções aí, tá explicado. Sim. E aí eu migrei para a área de saúde, estudando a parte de nutrição, psicologia, psiquiatria, medicina do sono e tal, e eu acabei trazendo para a minha prática do dia a dia uma ferramenta que eu acho fabulosa, que é super legal e fácil da gente pensar, que é baseada nos ciclos biológicos. Então, assim, a ferramenta a gente chama de 7x7, porque são 7 ciclos de 7. Não quer dizer que seja um número cabalístico, tá? Mas a coisa funciona mais ou menos assim. O menor ciclo biológico do nosso corpo, o mais rápido, é a nossa respiração. Dura 7 segundos. O mais longo ciclo biológico é o nosso ciclo ósseo, que dura 7 anos. Pode crer. Então, quando a gente vai pegar toda essa parte dos 7 ciclos de 7, eu falo para as pessoas assim, ó, se você ficar se preocupando com uma coisa que você não pode dominar, com o que vai acontecer na semana que vem, com o que vai acontecer no mês que vem, você vai estar sofrendo por antecipação. Então a gente começa a trabalhar com as pessoas no menor ciclo. O que eu posso fazer nos próximos 7 segundos? O que eu posso dominar nos próximos 7 segundos? Um exemplo de situação do dia a dia prático. A pessoa fala assim, eu não consigo fazer exercício físico. Eu falo, cara, você está focando num ciclo grandão. Tenta focar no que é pequenininho. Em 7 segundos, o que você pode fazer? Quando você dominar aquilo que está no teu comando nos primeiros 7 segundos, você passa para o próximo ciclo, que é, agora eu vou trabalhar os 7 minutos. O que eu posso fazer nos meus próximos 7 minutos que estão sob o meu comando? A hora que você dominou os 7 minutos, você vai passar para 7 horas. Ou seja, você vai começar a pensar no seu dia. Quando eu dominar as 7 horas, eu vou pensar na minha semana, que tem 7 dias. E aí 7 meses, 7 semanas, 7 meses e 7 anos. É claro que esse número, ele não é uma coisa precisa, tem que ser 7, né? Mas ele quer dizer o quê? Para a gente focar naquilo que é possível fazer naquele momento mais imediato. Tem uma pesquisa de uma universidade famosíssima, que é a Universidade de Harvard,
que os caras se perguntaram o seguinte: quanto do nosso tempo, quanto da nossa atenção, do 100% da nossa atenção, nós focamos no aqui e agora, e quanto a gente fica jogando para frente e para trás. Ou seja, eu fico me preocupando com coisas do futuro ou fico preso em coisas do passado. E essa pesquisa revelou que 90% do nosso tempo nós passamos fora da nossa realidade. Ou seja, sofrendo com coisas que provavelmente nunca vão acontecer, com críticas que talvez nunca vão acontecer. Então esse ciclo do 7x7, ele está baseado no o que eu posso fazer agora, como é que eu aumento esse tempo e assim sucessivamente. Dentro de uma empresa, quando eu pego um menino assim, que está começando a vida empresarial, que está iniciando o seu projeto de trabalho, eu falo para o cara assim, ó, não foca no ciclo de 7 semanas. Você vai se arrebentar, é muito grandão. O que você pode fazer agora? Eu tive um professor na PUC de São Paulo, o professor Mário Sérgio Cortella, que hoje é famosíssimo e tal, e ele tem uma frase que eu guardei para minha vida assim para sempre. Ele fala assim, ó, o sujeito que quer buscar o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento intelectual, ele tem que fazer muito bem feito aquilo que ele tem para fazer naquele momento, nas condições que ele tem. Porque a hora que a condição começar a melhorar, ele vai começar a melhorar a qualidade daquilo que ele faz. Agora, o sujeito entra na empresa como estagiário, pensando como dono da empresa, pensando como diretor da empresa, ele vai dar com a cara na parede. Então, começa pelo que é pequeno e vai evoluindo. Vai evoluindo até que você possa pensar, como hoje eu, por exemplo, já penso a minha vida nos meus próximos 7 anos, onde é que eu vou estar, o que eu vou estar fazendo. Mas eu só consigo pensar nisso hoje porque um dia eu planejei pequenininho e fui crescendo. E isso vale para tudo, né? Vale para a vida financeira, vale para atividade física, vale para vencer a timidez, enfim. Não, é impressionante como aí você falou essa parte de 7 em 7, e depois que nasce os nossos filhos, você começa a ficar mais preocupado também com as próximas gerações. E acho que o grande macete é você conectar todos esses sets, né? E indefinidamente ali, é tudo agir num plano comum, né? Tudo está encaixado no mesmo plano. O curto, o médio, o longo prazo tem que estar em harmonia, né? Você não pode também fazer muito bem o curto prazo tipo de momento, os próximos 7 segundos, se aquilo não estiver conectado com o médio, o longo e até as próximas gerações, né? Isso é impressionante. E isso tira um peso. Eu lembro que uma coisa que me ajudou muito também a vencer a timidez, quando eu entendi que se eu focasse no assunto do que eu estava falando, eu tinha muito menos atenção sobrando para me preocupar com a minha performance, ou o que as pessoas poderiam pensar de mim, porque normalmente as pessoas começam a vencer a timidez naturalmente, sem entrar em questões patológicas e tal, quando elas começam a falar sobre os assuntos que elas gostam e dominam mais, né? Que normalmente, sei lá, o cara é jovem ali na faculdade, ele ainda está perdido e tal, mas ele é muito bom num determinado jogo, em algum game. E aí quando ele vai falar daquele game, eu tenho um irmão que é tipo isso, ele tem uma vergonha de falar em público e tal, mas quando ele acha um assunto que ele gosta, quando ele vê, ele está falando para um monte de gente, falando com paixão ali, super articulado, o cérebro dele vai com um desempenho muito bom. E o legal para a vida adulta, profissional e multitasking, né, que a gente está forçado a viver hoje em dia, super conectado, e hoje em dia a gente tem que se virar cada vez mais em várias tarefas diferentes e algumas até ao mesmo tempo, é você conseguir dominar ali a ferramenta, né, o nosso corpo, nossas máscaras, assim, para você conseguir também agir dessa forma com coisas que você também não gosta muito, né? Você ouvir o outro, que é uma coisa que eu estou sentindo muito, que nesse mundo polarizado que a gente está vivendo, as pessoas estão com muita dificuldade de ouvir o outro e mais, ouvir o outro buscando se colocar no lugar do outro, né? Com empatia mesmo, de partir da premissa que a outra pessoa não está querendo te sacanear, ela está falando aquilo porque ela acredita que aquilo é bom, né? Por mais que aquilo pareça muito ruim, muito suspeito e tal, isso também é uma coisa bem complicada dos nossos tempos, né? Mistura tudo, né? Então, eu tenho estudado muito
na neurociência e como cientista, uma das coisas que a gente acaba fazendo é se tornar uma espécie de cético, assim, de olhar para as coisas e falar, não sei e tal, a gente passa a pesquisar e tal. Mas eu passei a olhar de uma maneira um pouco mais, com um pouco mais de cuidado para essa ideia de energia. Porque a grande questão que eu me perguntei sempre foi, os caras falam desse negócio há 5.000 anos, não é possível que não tenha um fundamento por trás. Hoje, a neurociência moderna, e um cara que eu pesquiso muito, um alemão chamado Fritz Albert Popp, Popp, P-O-P-P. Esse cara estuda esses níveis de energia que o nosso corpo produz. E uma das coisas que o Popp fala é assim, desde a molécula menor, do átomo menor, até quando você vai olhar para a galáxia, existe um padrão ali. Aliás, se você olhar o núcleo lá, prótons e nêutrons, com os elétrons girandinho em volta e tal. E uma das coisas que o cara fala muito é que quando a gente entra numa esfera mental equilibrada, você começa a gerar um ciclo energético no seu entorno em que você coloca todas as pessoas no mesmo alinhamento que você. Quando você está num nível de timidez, você está desconectado. Isso faz mal para você e faz mal para os outros. Como você citou a questão da empatia, num dos meus livros eu explico um pouquinho a diferença do que nós chamaríamos de simpatia, empatia e sintonia. Aquela parte mais baixa ali, que seria a simpatia, é aquele indivíduo que eu converso contigo e tal, mas eu não entro na tua frequência. Então ele está sendo simpático, ele resolveu o que ele tem que resolver, e a gente tem muito disso, né? Você vai comprar um negócio no supermercado e tal, a pessoa é simpática contigo, ela não entra efetivamente na sua vida. O segundo nível, que é esse nível em que a gente cria a empatia, energeticamente eu entro no seu mundo e absorvo o que você está sentindo. Eu não posso sentir exatamente, mas eu acabo absorvendo. Eu gosto de falar que além da empatia, nós temos a sintonia, por quê? Porque se eu não estou preparado, blindado emocionalmente, por exemplo, e eu entro no mundo de uma pessoa que está sofrendo muito, eu posso sofrer duas coisas. Ou ela drena a minha energia, e você já deve ter percebido isso. Tem gente que você está ali do lado do cara meia hora, parece que saiu de uma batalha, né? O cara te suga totalmente, assim. Ou você pode absorver aquela tristeza, aquela questão que a pessoa está sentindo. Então, a sintonia, que seria o que eu chamaria assim de Everest da inteligência emocional, é a minha capacidade de entrar no seu mundo para sentir o que você sente, mas trazer você para o equilíbrio, e não eu permanecer lá dentro. E eu vejo muito isso, sabe, Duda? Hoje, eu lido muito com a área de saúde, e eu tenho visto os profissionais de saúde fazendo muita empatia, e muitos deles adoecendo. E adoecendo por quê? Porque ele entra tanto na vida das pessoas que ele não consegue trazer os caras para a sintonia. E isso numa relação também é fabuloso. O exemplo que você deu agora, cara, foi um exemplo matador. Você estava de um jeito, a Sabrina entrou na sua vida, você encontrou um meio termo ali que possibilitou que vocês vivessem num equilíbrio. Aí eu chamo isso de sintonia. Então a empatia é uma coisa super legal. Só que a gente tem que tomar muito cuidado para não absorver. E então hoje eu acredito muito que essa coisa de, quando eu estou preparando alguém para vencer a timidez, uma das coisas que eu trabalho profundamente é com essa coisa do equilíbrio energético do indivíduo, sabe? Quando eu estou falando de energia, estou falando de coisa que pode ser medida por aparelho. Olha, a tua frequência eletromagnética, cara, tá alta demais, tá baixa demais, vamos dar uma regulada nisso e tal, né? O fato de você estar num lugar, dia, noite, com sol, sem sol, lua cheia, não sei o quê, que os antigos sempre falaram e que hoje a gente teima em dizer que não faz sentido nenhum e tal. Pô, você mora no Rio, cara, eu moro em Curitiba. Curitiba passou o dia todo fechado, hoje tudo neblina e tal. Se você sai de um lugar assim e vai para um lugar ensolarado, a tua energia muda, porque o Sol é o maior produtor de elétrons que existe na galáxia. E nós somos uma bateria. 76% do nosso corpo é feito de água. E a água é uma molécula polar, ela tem positivo e negativo. Então a gente se carrega ou se descarrega com grande facilidade. Então, entre outras coisas que a gente fala de técnica e tudo mais, eu acho que essa coisa do equilíbrio energético é muito importante. Faz uma diferença enorme, assim, no progresso do cara que quer vencer a timidez, sabe?
É, e tem coisa que a gente até não sabe explicar, mas sente que faz bem, né? Essa coisa do pegar sol, nadar, fazer exercício físico, comer coisa boa. Eu lembro do Dr. Laí Ribeiro dando entrevista para minha mãe, ele dando a dica que eu passei a prestar muita atenção de pegar sol descalço com o pé no chão, ou na grama ou na pedra. E eu passei a dar valor a isso, assim, porque várias vezes você, de bobeira, quando você vê, você passou o dia inteiro de chinelo, de tênis, de sapato, sem necessidade, né? Isso vai, acho que Sim. aí vai desde atrapalha a sua postura, a sua pisada, até provavelmente também uma parte energética que, sei lá, você até sabe bem explicar, mas eu nem sabia. Por exemplo, essa parte de medir, eu nem sabia. Vamos inventar um. Já existe algum gadget que mede assim, tipo o Apple Watch, o Samsung, o smartwatch chega a medir? Você conhece alguma coisa nesse sentido que mede Tem, tem. pro civil, sem ser pro profissional? Digo pro civil. Tem, tem, Tipo, tem, tem? tem, tem aparelhos hoje muito acessíveis que a gente pode utilizar. Esse que eu mostrei o exemplo aqui agora, que é o Hum. medidor de radiação, é um aparelhinho que você usa, que a gente usa muito em casa, é um aparelho super barato. Isso aí parece E de que ele, ferramenta para medir. não, Vai mas ele ver é um se medidor de tem. radiação. Aham. Mas ver se tem eletricidade, precisa fazer um furo na parede. É o mesmo tipo de aparelho? Tipo, eu quero furar, botar Parecido. um quadro, não quero furar um fio, não quero furar um cano de água, nem um vergalhão. Aí eu passo o aparelhinho, tem até aplicativo no celular, no smartphone, que você consegue colocar na parede ali e ver se passa Tem, alguma tem, tem, energia e tal. É o mesmo tipo de tem. aparelho? E hoje em dia a tecnologia está muito facilitada, tem muita coisa que você pode ter na sua casa. Mas eu diria assim, até falo muito isso para os meus pacientes, nem se preocupe muito em medir, procure fazer isso que você está falando agora. O Laí Ribeiro, fiz vários cursos com ele, um professor fabuloso, e aprendi muito com ele também. E uma das coisas que eu explico para os meus pacientes é em relação, por exemplo, à questão do mar, que você falou agora, né? A nossa frequência eletromagnética corporal é de 7,5, 7,8 Hz de frequência, e o mar, o oceano, ele tem uma frequência eletromagnética, assim, um pouquinho maior do que a do nosso corpo. Então, quando você está sobrecarregado de energia e você põe o pé no chão, ou você entra na água do mar, o que está em excesso vem para o equilíbrio. Cara, um banho de mar é um negócio absurdo, fantástico, É. fabuloso. E o Até banho a de sal composição. grosso, banho com sal grosso, banheira de sal grosso, botar sais de banho, isso aí serve, dá para dar uma improvisada quando você está, sei lá, em São Paulo, Curitiba, dá para fazer Sim, isso? Também dá uma. dá. Isso é o que a gente chama de aterramento. Eu não quero tornar a coisa Hum. enfadonha nem acadêmica demais para não ficar Não, chato a eu me conversa. empolguei Mas nesse assunto, né, porque achei interessante também. Eu nem ia embarcar muito assim, que às vezes eu fico me segurando para não ficar igual um fio desencapado na live e abrir muitas janelas, né, na conversa, igual quando você está navegando na internet. Às vezes você abre tanta janela, depois você se perde, né? Igual quando você vai, então, vou fazer um pagamento no celular. Aí você vê uma mensagem no WhatsApp, aí depois quando você vê, você já resolveu 5 conversas diferentes e o pagamento você não fez. Né? Porque hoje em tipo dia tem isso, muita tipo isso. tentação, né? Hoje em dia tem, mais do que nunca, tem muita tentação o tempo todo para roubar nossa atenção. Tá. Assim, ó, explicação super simples e vai ser fácil de entender. Quando a gente foi lá para aquela aula de química, o professor explicou para a gente que o átomo ele tem no núcleo prótons e ele tem Uhum, elétrons girando nas camadas externas, né? E que esse átomo ele pode ter mais ou menos elétrons dependendo do composto químico que ele é. Então, quando você uhum, vai pegar, por exemplo, a composição química corporal humana, a gente vai ver que o ser humano ele é levemente negativo. Levemente negativo. Quando você vai pegar o sal, por exemplo, o sal, o cloreto de sódio comum nosso aí de cozinha, você vai ver que o sódio, ele doa elétrons para o nosso corpo. Então, quando uma pessoa toma um banho de sal grosso, literalmente, ela bota lá sal na banheira e mergulha na banheira. O que você tem faltando no seu corpo, você recebe de doação do sódio. Então, e isso acontece também em relação à água, por exemplo, né? sim. Você vai olhar para a água, o que é comum acontecer, né? E a gente escuta muito o nutricionista falar assim, olha, você tem que tomar lá 2 litros de água por dia. E quando a gente pensa assim, todo mundo imagina que esse tomar a água significa fazer reposição hídrica.
Mas não é necessariamente esse o objetivo principal. Por quê? Porque tem dias que você não toma água e você não morre de sede. Você toma um copo de água por dia e passa o dia. Então, qual que é a grande função de você tomar água? Como a água é uma molécula simples e ela absorve muitos elétrons do meio, quando você toma água, você está literalmente carregando o seu corpo. Quando você pega uma jarra como essa, olha como é que está a minha água aqui, ó. Ela está cheia de bolinha, tá vendo? Uhum. E ela está cheia de bolinha por quê? Porque ao meio-dia eu enchi a minha jarra de água e deixei ela no sol. Então ela passou a tarde toda no sol. O maior doador de elétrons da galáxia é o Sol. A água é uma molécula que é uma molécula polar, tem positivo e negativo. Esta água está energizada. Então eu recebo uma carga elétrica simplesmente de colocar uma água dessa no sol. E a gente usa muito isso. Pô, isso aí pode parecer doideira, mas eu sinto quando eu pego a água e bebo água no sol, eu sinto alguma coisa que eu não sei explicar, que eu nem falava isso em voz alta para não parecer doido. Mas eu gosto de fazer isso. Sempre que eu tenho oportunidade, eu vou beber uma água no sol. Mas, por exemplo, você colocar no sol uma garrafa de plástico, aí, por exemplo, não deve ser bom, porque aí o próprio sol também força, a mesma coisa que acontece com a água, força ali o plástico a liberar partícula na água. Eu estou viajando. Então é melhor você fazer isso com uma jarra de vidro, um copo de vidro, né? Sempre de vidro. O plástico não pode pegar sol de nenhuma forma. O plástico, ele libera nanopartículas que elas fazem duas coisas no nosso corpo. Altera o nosso sistema hormonal, dependendo do tipo de plástico. Quando você olhar embaixo, eu estou viajando na maionese já, mas quando você olhar embaixo da embalagem do plástico, ela tem um triângulo com um número dentro. E ali tem esse número, significa qual é o tipo de plástico que você está usando. Garrafa PET, por exemplo, que é a clássica, que é a número 1, ela não pode pegar sol. Ela não pode pegar sol. Então o ideal é vidro, cara. Bota lá no sol e veja, é o tipo de solução que eu falo para as pessoas assim, é gratuito, é barato, é ridiculamente fácil de fazer, a gente só não faz se não quiser. A gente usa isso, para você ter uma ideia, eu uso isso no tratamento de depressão, cara. A depressão que diminui muito a carga eletrônica do nosso corpo, a gente fica muito negativo, você recarrega o cara com água solarizada. Simples assim, fácil e simples de fazer. Pô, boa dica, hein? Mas aí agora, ó, voltando ao assunto anterior, assim, da parte da relação, existe uma relação entre a timidez e esse mundo, essa dificuldade de você... Porque eu sinto assim, quando a pessoa está intimidada em uma determinada situação, ela tem uma tendência muito grande a encarar o outro como uma ameaça. E aí, além de não conseguir se colocar no lugar do outro, de fazer a empatia, a sintonia e tal, ela encara o outro como uma ameaça, né? Ela vê a presença do outro quando o outro está ali se destacando ou se abrindo de uma forma, às vezes até pura e amigável, a pessoa encara aquilo como se fosse uma mega... Esse cara aí tá querendo o meu lugar, tá querendo me sacanear, tá querendo me oprimir, sei lá. Isso daí pode levar a essa coisa mais polarizada, esse mundo mais polarizado, a coisa de dois universos mais distantes e com mais dificuldade. Tem a ver isso? Sim, e leva mesmo, tá? Uma técnica que eu gosto muito de usar nesse tipo de situação, ela tem a ver com o posicionamento corporal. Quando eu comecei a estudar a emoção, lá no passado... Até corrigir a postura anos, eu já estava lá no passado... Então, uma das coisas que eu fiz, e eu fui perito nessa área durante 7 anos, é dessa coisa da linguagem não verbal. Tem um livro publicado na área, enfim. E uma das coisas que a gente sabe, por exemplo, é que este corpo que está aqui hoje, conversando contigo, ele é, na verdade, fruto de uma programação genética de milhares de anos. E uma das coisas que os nossos ancestrais aprenderam a fazer é observar o ambiente para a identificação de alguns elementos que podem ser críticos para nós. Quando você está na frente de alguém e você mantém os olhos fixos no olho do outro, você dispara no teu sistema de defesa emocional, no sistema límbico, uma coisa que nós chamamos na psicologia de hiperfoco. É como se aquele sujeito ele fizesse o papel de um leão, por exemplo, né? E uma coisa interessante de observar nesse tipo de situação é que quando você está no hiperfoco da timidez e você disparou o teu sistema de defesa, é difícil de abrir, é difícil de você ir para outra dimensão. Então eu sempre ensino as pessoas a fazerem duas coisas. Primeiro,
jamais olhe diretamente nos olhos da pessoa quando você está sobre essa tensão, porque aí você vai encarar o outro como um predador. Tá, mas, puxa, na nossa cultura, não olhar para o outro pode parecer uma coisa agressiva e tal. A gente usa uma técnica chamada triangulação do olhar. Se você tiver com alguém perto aí, ou depois se quiser testar com alguém, você olha no meio da testa do sujeito, olha aqui na orelha direita, orelha esquerda, olha no queixo e tal, e pergunta para a pessoa, eu estou olhando para onde em você? Você vai ver que a pessoa não consegue identificar. Então, por um lado, você não vai deixar de demonstrar respeito para o indivíduo, e por outro lado, você vai se proteger, porque você não vai estar disparando o teu sistema de defesa. A segunda questão é o domínio do self-talk, que é aquela conversa interna que você tem com você, que está ali gerando para você todo aquele conflito monstruoso e tal. Então eu ensino as pessoas a fazer uma coisa super simples, a fazer 2 perguntas para ela. A primeira pergunta é, pergunte para você o que você está sentindo naquele momento. Aí a pessoa identificou, por exemplo, sei lá, a palavra medo. No hiperfoco, medo é uma coisa ruim. É uma coisa que ela é deletéria, ela é ruim para o nosso corpo. A segunda pergunta que você vai fazer para romper o teu hiperfoco é, o que é que eu ganho sentindo medo? Você vai ver que quando você faz essa pergunta para as pessoas, o que que eu ganho sentindo medo, a imensa maioria vai responder nada. A segunda parcela vai dizer uma coisa ruim, tipo, eu ganho, sei lá, uma dor, uma úlcera. Não, isso não é ganho. Aí eu repito a pergunta, o que que você ganha com medo? A pessoa vai falar, bom, eu ganho mais atenção, eu ganho mais cuidado sobre mim mesmo e tal. Então é um conjunto de fatores que a gente usa para ir fazendo esse domínio do processo interno para que você possa se expor com muito mais tranquilidade. Então, o olhar, no dia a dia, não faz diferença nenhuma. Você está aqui conversando com a pessoa, tá, olho no olho, sem problema nenhum. Agora, no estresse, procura fazer triangulação, se pergunta o que você está sentindo, para identificar o que está rolando ali dentro da sua mente, e faz a pergunta clássica, o que eu ganho com isso? Como é que eu resolvo esse negócio? Porque a nossa tendência é ficar no problema, né? Se você tem um problema na sua frente, isso eu aprendi com o Leir Ribeiro. Tudo aquilo que você foca, expande. Aí uma coisinha deste tamanho vira um monstro que você não consegue dominar. Nossa, eu achava que era o contrário. Eu achava que você buscar olhar no olho podia te tranquilizar. A partir do momento que você venceu um pequeno desafio, que é, você estava ali no teu mundo, de repente você olhou para o olho da pessoa, você venceu um desafio, você fala, que bom, venci esse desafio, o problema não era tão grande assim. Ao mesmo tempo, você se comunicava com mais facilidade com a pessoa, sintonizava com mais facilidade com a pessoa e se distraía dessa conversa interna e conseguia ter mais facilidade para focar mais no assunto que a pessoa está falando ao olhar no seu olho. Ela não está ali calada, por exemplo. Então, a gente fez esse ponto de vista que você levantou parece muito interessante, porque, por exemplo, na minha área de trabalho, eu tenho que atuar, por exemplo, numa novela, que grande parte da minha experiência foi fazendo novela, né? E na novela, tudo é calculado. Quando você está gravando uma cena, principalmente no close, quando tem uma câmera Ultra HD apontada para o teu rosto, se você piscar, parou, corta, piscou aquela hora. Milimetricamente falando, é como se você estivesse ali pintando um quadro com o teu rosto ali, porque aquilo é que está ali na TV, então você tem que lembrar da cena, junto com todo mundo, que é uma orquestra, né? Tá todo mundo trabalhando junto, o iluminador, o pessoal do áudio, o cara da câmera, o diretor de continuidade, porque assim, tem uma pessoa anotando tudo que você está fazendo. Então, se, por exemplo, eu estou segurando um copo, aí se eu dou um gole no copo, em determinado momento da cena, uma pessoa anota, no minuto tal, 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 durante a fala tal, na vírgula tal, ele deu um gole. Ou se eu troco, se eu estou com um casaco aqui, se eu tiro o casaco daqui, passo para cá, a pessoa anota. Então, nada, tem a parte de improviso, sim, dentro dessa maluquice toda, nessa orquestra toda, tem, mas normalmente é uma coisa muito ensaiada, muito orquestrada e todo mundo está agindo em conjunto. Então, por exemplo, se a câmera está aqui, desse lado, e eu tenho que me relacionar com o personagem que está na minha frente, então eu tenho que fazer a parte principal da cena olhando para o olho mais próximo da lente, para parecer que eu estou mais de frente. Se eu olhar para o outro olho, por mínima distância que seja, você vai ficar muito... o ângulo ali vai desfavorecer muito para a câmera, já que você tem que passar a emoção para
através da câmera, atingir as pessoas que estão assistindo, né? Então, na minha Sim. profissão, acaba que essa coisa de você direcionar o olhar vira uma parte técnica muito, muito grande, e você acaba desenvolvendo muita técnica baseada nas horas de trabalho, né? Porque você fica Sim, muitas sim. horas. Tem uma teoria que eu gosto muito também, aquela teoria das 10.000 horas, que você só fica bom numa coisa depois que você ficou 10.000 horas praticando. Não sei se é do Malcolm Gladwell, agora eu não lembro de quem é essa teoria, agora eu me confundi aqui, mas essa teoria funciona como uma referência interessante, Sim. porque a partir do momento, não precisa ser cronometrado, né? Mas quando você ficou muito tempo fazendo uma coisa, você acaba ficando bom ou mais à vontade nisso. Então, na minha profissão é engraçado que você treina esse direcionamento de olhar, esse gestual, em cena, né? Não na vida pessoal, que tem também casa de ferreiro, espeto de pau. Então, às vezes, você é muito bom naquele determinado momento para fazer aquela cena no estúdio de novela com câmera e depois na vida real você faz tudo ao contrário. Sim. A gente fez um teste, na época que eu estava fazendo o mestrado, a gente fez um teste na universidade para mostrar para as pessoas o quanto da nossa energia mental é gasta com cada um dos sentidos. E uma das coisas que a gente vê com grande facilidade é que o nosso sistema ocular, para processar a visão, que a visão ela é processada aqui na parte de trás do cérebro, né? Então, para percorrer todo esse sistema, gerar a integração e voltar em forma de compreensão, o nosso sistema ocular ele gasta quase 80% de toda a nossa energia mental. E numa situação de estresse, quando você imagina uma cena, suponha que seja uma coisa real, você está lá, sei lá, fazendo um passeio e você dá de cara com um leão olhando para você. É um Na Rottweiler, natureza, já tá. o Pode ser Rottweiler tá um. ótimo. Pode ser. Então, você estava com o teu sistema aberto, teu cérebro estava pegando várias coisas. Quando a gente entra no hiperfoco, o nosso olhar ele fica completamente direcionado para aquilo que está nos causando perigo. Então, sobra muito pouco para a gente conseguir criar, para a gente conseguir acessar outras áreas do cérebro. Por exemplo, estou conversando com você agora e a gente está aqui na câmera no olho no olho. Mas se eu te perguntasse, por exemplo, assim, putz, cara, o que você quer atingir em 2021, uma meta sua? Você vai ver que para poder acessar a área da memória, você vai desligar o cérebro, você vai ter que olhar para o outro lado. Agora, numa situação de estresse, a gente não desliga o cérebro. Literalmente não desliga. Essa é a famosa visão de túnel, né? Que em estresse ali, a pessoa fecha o túnel ali e pode estar acontecendo um monte de coisa que você não vai nem ver, né? Exatamente. Então, para lidar com essa coisa da timidez, da vergonha e tal, a gente vai fazendo essa lógica do desviar o olhar, não para parecer que você está sendo mal educado com a pessoa. Não é aquela coisa assim de eu baixei a cabeça. Não. Eu estou fazendo uma triangulação tão pequena que para o outro é imperceptível que você está fazendo a triangulação. Mas no dia a dia, geralmente a gente faz isso quase que de maneira desapercebida, né? Vou pensar no meu próximo projeto de vida. Você vê o cara fazendo aquele desvio de olhar natural e tal. Então é uma forma de você fazer contenção de energia para poder redistribuir isso de uma forma para poder criar, pensar e assim por diante. Ajuda bastante, cara. Nossa, ajuda um monte. Quando a gente vai fazer uma apresentação, eu que sou palestrante, por exemplo, né? E eu treino muitos palestrantes. E você chega numa plateia e você começa a olhar na linha do olhar das pessoas, nossa, aquilo começa a colocar o sujeito fica acuado, né? Então eu falo, olha, se você é palestrante e você se sentiu acuado, olhe um pouquinho acima da linha do olhar das pessoas, que você não vai estar parecendo grosseiro, né? Você está olhando para as pessoas, só não está olhando diretamente para o olho, porque isso ativa o nosso sistema de defesa. E aí já era. Ativou o sistema de defesa, você vai ficar acuado. Aí não produz, não desenrola, enfim, né? Imagina dar um branco de esquecer o texto na hora. Não, isso aí é puxado. Já aconteceram algumas vezes comigo, assim, e realmente, porque normalmente automaticamente vem. Você volta ali, você ensaiou tanto aquilo, você conhece tanto aquela situação, o texto vem. Mas quando não vem, não tem o que fazer. É muito doido. Parece que se tiraram o chão, assim. A sensação que dá é que você fica sem chão mesmo, fica voando, perdido. Tem um nome para isso, chama looping emocional. O looping, imagina um caracol assim, né?
do momento em que a emoção surge. Isso é uma coisa que na regulação emocional a gente trabalha muito. É fazer a pessoa pegar o movimento que apareceu, a emoção, o mais rápido possível, porque conforme o looping vai se abrindo, ele vai ganhando potência. E quanto mais o looping ganha potência, menor a capacidade que você tem de dominar aquela situação. O Daniel Goleman, que é o cara que escreve um livro sensacional aí chamado Inteligência Emocional, ele chama isso de sequestro emocional. A emoção ela é tão poderosa que ela sequestra a razão e você fica escravo do negócio e não sai mais daquilo. Então a ideia do looping emocional. Reconhece rápido, domina rápido. E esse livro, ele causou um impacto muito grande no mundo, né? Eu lembro que eu era criança quando ele foi lançado, a minha mãe ficou fascinada, e rapidamente ele entrou no universo popular, assim, né? Das pessoas colocarem esse assunto, a inteligência emocional. E aí, quando eu já era um pouco mais velho, eu ganhei o Inteligência Social, que fala também de como a parte da vida social pode impactar. Por exemplo, um bom dia atravessado, uma pessoa que é grosseira com você na rua, aquilo pode ser altamente contagioso e dar uma interferência gigante no teu dia, né, na tua energia do dia. Tem pessoas que lidam melhor com isso, por exemplo, sei lá, pessoas que lidam com vendas, por exemplo, que estão muito mais acostumadas com o não, né, do que pessoas que estão mais ligadas às artes. Porque uma coisa que me impactou muito também, depois que eu comecei estudando publicidade e propaganda, depois eu resolvi virar artista, e depois eu resolvi voltar ao meu plano inicial e ser o meu próprio vendedor e publicitário para vender a minha arte, ganhar dinheiro para poder financiar tudo, né, como adulto, assim. Que eu brinco, teve uma fase que eu virei um adolescente profissional, que eu virei meio rebelde sem causa, eu terminava a novela, eu ia viajar, porque esse negócio da fama é muito doido, porque não desliga, né? Então, às vezes, eu que era uma pessoa que adorava observar o mundo, passar desapercebido e tal, aí fui fazer uma novela na TV Globo, eu saía na rua, as pessoas olhavam para mim, falavam comigo, e não desligava isso. Então, depois de alguns anos, igual você falou, foi tipo um trauma que eu lidei muito bem no começo. Aí eu fui fazer tudo que era baile de debutante, desfile em shopping, viajei o Brasil todo fazendo evento e tal. Aí depois de alguns anos, eu senti que aquilo não desligava mais e eu fui ficando, eu senti um impacto físico, e aí terminava uma novela, eu comprava passagem para outro país e ia. E aí o povo ficava me achando meio doido, esse cara é maior bicho do mato, ele é do... Tem certeza que você quer ser ator mesmo? As pessoas me questionavam assim, eu falei, não, eu tenho certeza absoluta que eu quero ser ator mesmo, mas eu preciso dar minhas viajadas aí. Aí depois eu fui, sei lá, virando a chave e hoje estou aqui com rede social, mostrando... Pô, eu acabei Bombando, de cara. acordar com cara de sono. E você vê que a vida vai... Nada é estático na vida, né? Impressionante também. Sim. Então, uma das coisas que eu faço muito no meu trabalho hoje é buscar essa coisa da regulação biofisiológica mínima para que você não perca o cabeção, não pire aí por conta dessas questões fisiológicas. Vou te dar um exemplo bem simples de como isso impacta na nossa saúde, né? A gente acaba pensando que nós somos os seres mais inteligentes da natureza, aquela coisa toda e tal. Eu acho que é um pouco de falta de humildade da parte da gente. Nós somos biológicos como qualquer outro ser. Mas só para você ter uma ideia, o nosso circuito do sono, ele regula todo o nosso sistema hormonal. Eu digo que o sono é mais importante até do que a alimentação. Se você dormir bem, você pode até comer porcaria que o corpo dá um jeito. Agora, como é que eu regulo essa parte do sono? Se você pegar a metade ali do dia, né, meio-dia, e levar o ponteiro para o outro lado, meia-noite, você vai ver que o nosso ciclo circadiano, que é o ciclo do nosso biológico do dia, ele é regulado pela radiação do sol. Todas as horas que você dorme antes da meia-noite, ou seja, quando o sol ainda não passou para o outro lado, quando ele não está ionizando a Terra, cada hora dormida valem 2 horas biológicas. Uhum. Cada hora que você dorme depois da 1h da manhã, 20 minutos biológicos. Então não adianta dormir 8 horas de relógio, tipo, eu dormi meia-noite, acordei às 8 da manhã, mas o cara acorda se arrastando, aquele sono não foi restaurador e tal. Qual que é a explicação disso? Você não dormiu dentro do ciclo biológico. E aí a gente aguenta esse tipo de pancada por um tempo. Eu imagino que a tua rotina aí, numa gravação de novela, deve ser uma coisa
monstra, né, cara? É o tempo todo, é texto, é totalmente pilhado. Então a gente aguenta isso por um determinado tempo. Agora, quando a nossa rotina passa a ser desse jeito o tempo todo, uma hora a natureza vai mandar a fatura para você. E esse tipo de fatura, eu brinco com as pessoas que é assim, não é aquela fatura que se você não pagar não dá nada. Não, ele vai para dívida ativa, cara. Se você não pagar, a natureza vai cobrar. E é por isso que tem tanta gente hoje com problema de envelhecimento precoce, a parte imunológica baixa demais. Então eu procuro nessa regulação mostrar para as pessoas assim, o mínimo do mínimo do mínimo que o corpo precisa para viver bem. O sono é um deles, mas não tenha sombra de dúvida. Não, com certeza. Se eu ficar sem dormir, eu chego a ficar doente. A única coisa que me derruba é dormir mal, assim. Dormir pouco e dormir pouco durante vários dias seguidos, isso aí acaba comigo. E depois de velho, também testando essas coisas de jejum intermitente e tal, passei a dominar muito mais o jejum e descobri que eu preciso comer muito menos do que eu imaginava antes. E até o jejum serve também para dar uma limpada, né, no organismo, na cabeça. E tem momentos que parece até uma ironia, assim, tá sem comer há muitas horas e isso parece que te dá uma acelerada, você ganha energia ao invés de perder. Só que é claro, se você regular pouco, você vai, tipo, tá ali com várias horas de jejum, de repente você começa a trabalhar, começa a acelerar, render bem, raciocinar muito bem, de repente, bum, baixa energia, e aí você fica até com preguiça de comer, assim, fica quase triste, assim, né? Tipo, então é difícil você regular isso aí, então não é sair fazendo, né? Você tem que ir testando aos poucos, com acompanhamento, se possível até profissional. Sim, eu sou Mas da essa área parte Desculpe. Não, eu Quer ia te dizer que eu sou perguntar em da... relação aos ciclos do sono, porque também tem essa coisa de... a gente está muito acostumado a medir por horas, mas acaba que você tem que dormir, sei lá, 4 ou 5 ciclos por noite, e cada ciclo dura 90 minutos ou 100 minutos Isso, e tal. isso. O primeiro acho que é mais curto, né? Depois os outros acabam ficando Se mais longos. alonga. E que às vezes Isso. vale a pena você dormir umas horas a menos, mas não interromper o ciclo no meio na hora de acordar, que você vai acordar com mais energia. E eu também demorei para ter esse entendimento. E vira e mexe eu vacilo com isso, com aquela maldita função soneca, que agora que agora nem chama mais função soneca, é só o snooze ali, mais 9 minutos. 9 minutos, mais 9 minutos, mais 9 minutos, que é aquela coisa que você acha que vai te descansar mais e às vezes te derruba mais ainda, né? Às vezes vale a Sim, pena se acordar antes do despertador tocar do que dormir mais 10, 20 minutos e você pode até acordar mais cansado, né? sim. Existe uma técnica bem legal para regular isso, sabe? A gente usa muito isso na parte de regulação emocional, porque geralmente às vezes a pessoa está com alguma disfunção emocional e ela vai no psicólogo. E o problema não é psicológico, o problema é físico, é fisiológico. Sim. Quando eu fiz a pós em medicina do sono na UFSCar, uma das coisas que a gente testou lá foi exatamente essa técnica, essa lógica que eu vou falar agora. Nós temos os ciclos, cada ciclo tem 4 estágios, e esses estágios podem durar de 90 a 120 minutos, mais ou menos, né, o ciclo completo. E quando a gente vai dormir e não fala em voz alta que horas que você vai acordar no dia seguinte, você corre o risco de acordar no meio da fase N3, que é a fase de sono profundo, e você ter um pico hormonal que é pior do que se você tivesse acordado antes. Então a técnica que a gente utilizou e se mostrou muito, muito certeira é assim, antes de dormir, olha para o relógio e fala para você, eu vou acordar amanhã às 6 da manhã, bem tranquilo, de boa. E alguns alunos, inclusive eu, testei isso de uma maneira muito legal, porque daí no outro dia, chega às 6 horas da manhã, você acorda e fica olhando para o relógio assim, ó, porque você acordou exatamente no circuito do ciclo, no final do ciclo, do jeito que você deveria. O problema do despertador hoje é exatamente esse, de você acordar no meio do N2 para o N3, sair bagunça tudo, é cara. como se você delegasse para o cérebro, igual quando você vai viajar no aeroporto, quando você vai viajar sozinho, raramente você perde o voo, mas quando você vai com um grupo de 3, 4 pessoas, um acha que o outro está tomando conta, né? E aí quando você vê, ué, você não viu qual era o portão? Achei que você estava vendo, não, você que ia ver, pum, perdeu o voo. Né? Então, Cachorro de 2 donos, é isso. Cuidar de criança perto da piscina, né? Com um adulto, pô, a chance de ter acidente é muito pequena. Agora, quando tem 2 ou 3, fica um achando que o outro.
Então, tem a ver isso também, né? Você delegar demais Você pode usar ele como um assistente, mas você não pode delegar a ele a responsabilidade de regular o Exato. horário que você vai acordar. Uma coisa legal também nessa relação do sono que impacta muito na emoção, porque quando você tem o sono bem regulado, você tem as emoções bem reguladas, é o uso de eletroeletrônicos no quarto à noite, né? A gente hoje, por exemplo, usa muito o celular, cara. Põe o celular do lado da cabeceira da cama. E isso acaba afetando muito o nosso condicionamento eletromagnético do cérebro, porque à noite, via de regra, como não tem sol, a gente não tem radiação. Você vai ver que, inclusive, as noites de lua cheia e as noites de lua nova têm impacto fisiológico diferente na produtividade das pessoas, né? Por causa da refração que a lua faz quando a gente está com lua cheia, por exemplo. Então, eu costumo... Qual lua que é melhor para você relaxar mais durante a noite, assim? Putz, depende muito do tipo... Depende do tipo sanguíneo e a gente analisa também... depende da pessoa, que a gente chama isso na medicina do sono de cronotipo. O cronotipo positivo é o indivíduo que reage positivamente à luz. Então, quando você vai ter uma lua cheia, por exemplo, você vai ver o cronotipo positivo, alegre, feliz, produtivo, o cara tá na praia, tá no sol, tá tudo lindo. O cronotipo negativo, ele reage mal à luz. Então, quando você tem lua cheia, você vai ver que a pessoa vira na cama, a produtividade do cara cai, ele gosta do frio, gosta da noite, gosta, sabe? Então, tem que analisar caso a caso. E tem uma parcela da população, que eu costumo chamar de os sortudos, que é em torno de 4% da população, que não faz diferença não, tá no calor. Não, e o difícil também é você saber o que são os sinais do seu corpo, as sintonias com a natureza e tal, e o que são os vícios e os hábitos que você foi desenvolvendo ao longo da vida, né? Porque, por exemplo, eu tive um pouco de liberdade demais, assim, na minha opinião de hoje, em relação à minha infância. Por exemplo, a minha mãe era do tipo que deixava, que fofinho, o Duda argumentando, ele é muito inteligente, ela deixava eu argumentar, eu posso jantar vendo televisão no meu quarto. E o meu pai era o outro extremo, a criança não tem que querer. E eles se separaram muito cedo, eu tive um pouco dos dois mundos. Então, do meu lado materno, eu era mais flexível, minha criação era mais flexível e tal. E no meu lado paterno, era super rígido. Se eu chegar, era hora de acordar, meu pai arrancava o cobertor e abria a cortina, e eu não tinha como argumentar com isso, né? Do nada, você acabou, avacalhou com o seu soninho quentinho ali. Então, eu tive um pouco dos dois mundos, assim. Eu acho até que isso foi interessante, acabou sendo interessante para a profissão que eu escolhi e tal, mas é difícil saber quando a pessoa criou hábitos e vícios de comportamento desde cedo, não é? Eu estou perguntando isso. Faz sentido isso? Confunde ainda mais? Porque eu imagino que esses sinais são sutis, né? Da conexão da pessoa com o tipo da lua, essa coisa toda de eletromagnetismo, sei lá, um roteador de internet 250 mega dentro do quarto, né? Essas coisas que provavelmente afetam, mas também tem, por exemplo, aí misturando para deixar a pergunta um pouco em dois níveis, assim. Por exemplo, tudo também é custo-benefício. Eu imagino que faça muito mal dormir com a radiação ali do Wi-Fi dentro do quarto, o celular perto da cama e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu não saber como tá, se a minha mãe me mandou mensagem, que eu fico sempre preocupado com a minha mãe, que já tem mais idade, que não mora comigo. Então, estou sempre monitorando ali meu celular, mas por conta dela, porque a minha família mais próxima ali tá na minha casa, mas eu preciso saber, ter esse feedback, assim, para possíveis emergências, saber se está tudo bem. Então, talvez, se aquele aparelho não estiver do meu lado, eu possa ficar mais tenso e ficar... Então, o celular está no banheiro, aí eu vou querer ir no banheiro para ver se está tudo bem. Sabe assim? Porque tudo na vida é custo-benefício, né? Às vezes você faz uma concessão aqui, abre mão aqui, se coloca numa situação desagradável para ter um outro retorno. Então geralmente, para a gente poder fazer análise de cronotipo, a primeira coisa que eu faço é uma regulação ambiental, tirar todos os fatores que podem interferir negativamente, analisar a pessoa por um determinado tempo, pelo menos 2 semanas,
que são 2 ciclos lunares, né? O ciclo é mais ou menos aí de uma semana, e aí a gente tira uma média para poder analisar e dizer para a pessoa, olha, realmente você tem um circuito assim, assim, assado. Meu caso, eu me impus 1 ano de pesquisa, observando todos os detalhes, para chegar, por exemplo, ao que eu sou hoje, que a minha percepção é que eu sou cronotipo negativo. Eu sou cara que gosta de lareira, de frio, de tempo fechado, de chuva, de tempestade. Uhum. Então, na época que tem lua cheia, por exemplo, eu já adoto na minha casa uma estratégia assim. Eu ponho um blackout total no meu quarto e não fico com absolutamente nada de eletromagnético dentro do quarto. E aí, claro, dentro de um espaço de tempo, eu pude analisar e dizer, não, pô, para mim faz total sentido. Inverno, pô, eu moro em Curitiba, cara, a capital mais fria do Brasil. Tô num lugar perfeito, tô num lugar maravilhoso. Eu adoro sol, adoro praia, adoro tudo isso. Mas assim, vou para visitar, vou para passar um tempo, vou para viajar de vez em quando e tal. O que eu gosto mesmo é o que eu vivo hoje. Então, primeiro, regula toda a parte ambiental para tirar essas hipóteses do jogo e aí faz a observação da pessoa por pelo menos aí 2 semanas. Eu te mostrei o aparelho aqui, mas eu quero fazer uma medição aqui só para você ter uma ideia de como é que eu uso isso na minha prática clínica, né? Eu vou manter ele longe aqui do celular, porque ele está ali no 0 ali. Pouca variação aqui em cima, porque ele está longe, tá? Uhum. Eu vou travar o índice aqui, só para você ter uma ideia, ó. O quanto o nosso corpo aguenta de voltagem por metro. Ó, ele já começou a pitar aqui, ele está dizendo ali harmful, né? Então, o nosso corpo aguenta uma voltagem por metro de mais ou menos 30 volts por metro. Olha quanto que meu celular está gerando aqui, ó. 326 volts por metro. Nós estamos falando de 10 vezes mais o que seria o básico, o mínimo, para a gente viver bem. Durante o dia, pô, não tem como, né, cara? Durante o dia você tá aí, celular para cima, para baixo, comunicação, aquela coisa toda. Mas à noite, é interessante pensar essa coisa da detoxificação do celular, que você vai ver uma diferença enorme na qualidade do sono. Assim como você falou da questão da alimentação. Tem muita gente que fala dessa coisa do comer à noite, que é besteira e tal. Yoshinori Ohsumi, que foi o cara que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina de 2018 e que comprovou a autofagia, que é essa coisa do corpo consumir os seus excessos, ele mostrou uma coisa super legal. Ele mostrou assim, ó, aquilo que você come da hora que o sol nasce até mais ou menos 4 horas da tarde, o teu intestino vai gastar 40% da energia que ele mesmo gerou só para funcionar. Então sobra 60% dessa energia para o corpo. À noite, quando o sol se põe, ele gasta 200% do que ele mesmo gera. Então a sensação de que eu comi à noite e acordei no dia seguinte com falta de energia parece a gente chama isso inclusive de paradoxo, né? Porque a gente come para ter energia. Só que o funcionamento do intestino à noite é tão lento e ele demora tanto para fazer o que ele precisa, que à noite você acaba gastando mais energia do que durante o dia. Aí aquele jogo que você falou agora, de diminuir, de fazer o jejum intermitente à noite, diminuir a quantidade de comida, mais regular durante o dia, cara, tendência super acertada para você manter a tua energia lá em cima e sono show de bola. Eu comecei a acostumar com o jejum intermitente cortando o café da manhã, que era mais fácil para mim, mas aí eu fui vendo que vale muito mais a pena eu antecipar o jantar e também postergar um pouco a primeira refeição do dia e tal, mas antecipar a última refeição e manter antes de dormir, aí quando eu quebro isso, o problema dessas coisas também é que o corpo acostuma, o cérebro humano acho que ele acostuma com coisa boa, né? E depois qualquer vacilo você sente muito, né? Acaba também ficando, porque sei lá, eu não jantei ainda, já são 9h15 e aí eu vou chegar e vou jantar, aí eu já vou avacalhar de novo aqui Então, na vida corrida que a gente leva, às vezes vira um contratempo, né? Você ficar muito ligado à parte natural, que você vai acabar avacalhando. Mas o negócio é também ter um balanço, né? Ter um equilíbrio. Meio né? termo. Isso. Termo. Essa é a ideia. E acertar o máximo possível ao longo do ano, né? Você acertar... É porque não dá para fazer tudo, né, cara? A gente não consegue regular tudo, é impossível, né? Então, a coisa que eu sempre procuro fazer é assim, regula o ciclo biológico para a pessoa estar no equilíbrio e aí ela pode fazer esses movimentos de ir para mais e para menos. A questão do álcool, por exemplo, vou tomar um vinho de noite e tal.
Se você tiver com o teu circuito biológico super bem reguladinho, tomar vinho uma vez lá de vez em quando não vai fazer diferença nenhuma, cara. Pelo contrário, os taninos que tem lá no vinho são vasodilatadores, vai ser show de bola. O problema é quando a gente está com a rotina completamente fora do lugar. Aí não tem jeito, cara. Aí o corpo vai mandar a fatura mesmo, não tem jeito não. Pô, muito legal. Dá para ficar horas aqui tirando dúvidas contigo. Muito obrigado aí pela tua atenção, pela disponibilidade. O papo foi muito, a gente foi para vários pontos que eu nem imaginava que a gente ia abordar aqui. Achei que a gente ia ficar mais contido. Acabou que você me mandou um monte de referência de pergunta. Eu deixei separado aqui, mas esqueci de consultar. Mas acho que a gente pode até repetir essa live aí, se você topar, numa outra ocasião, para a gente continuar o papo. Claro, será um prazer, é uma alegria muito grande estar aqui contigo. Essa eu já esqueci o termo, vou ter que assistir aqui de novo para lembrar dos ciclos relacionados à Lua e tal. Isso eu nunca tinha ouvido falar. Cronotipo. Cronotipo. Isso, crono de tempo e tipo. É, isso. Cronotipo. Essa tese do cronotipo eu não conhecia. Eu vou pesquisar aí, com certeza, já me interessei muito. Vou testar isso também, vou prestar atenção. Funciona. E aí funciona. te dou feedback depois, assim, da sensação. Fechou, fechou. Valeu, Júlio. Grande abraço, hein? Valeu, obrigado pelo convite. Pelo tempo. E excelente noite para você, excelente restante de semana. Um abraço na família. E pessoal, assistam aí os vídeos do canal do Júlio, que estão muito bons também. Essa coisa da diferença do significado das emoções, o que são as emoções, os sentimentos, essas diferenças são muito importantes. A etimologia também ajuda muito, né, para você entender as coisas, o próprio significado do termo, como aquele termo foi cunhado, que a gente muitas vezes esquece, né, de dar aquela, prestar atenção e às vezes isso ajuda muito a ilustrar o que a palavra nada mais é do que um signo, né, para exemplificar ali as coisas. E quando você presta atenção, a emoção vem do latim, né? Emovere, pôr para fora. Então ajuda muito, né? Quando você usa essa referência assim, acaba que Sim. fica mais fácil de você entender as coisas. E acho que o cérebro humano, as pessoas estão muito interessadas, né, nesse assunto do comportamento do cérebro. Então, muito obrigado aí pelo teu tempo, pela tua energia, pela aula que você deu pra gente aqui. E Um prazer enorme. Vamos repetir em breve aí, se tudo der certo. Show de bola. O meu lema de vida: conhecimento gera convencimento e convencimento gera mudança de comportamento. Está perfeitamente alinhado com essa ideia do termo que você estava falando agora. Quando eu alinho o termo, eu sei o que está acontecendo aqui dentro, posso melhorar o meu padrão de vida, mas sem conhecimento é difícil, né? Que a gente vai na tentativa e erro, até funciona. Mas às vezes a gente erra tanto, que é melhor você ir para uma linha já do científico, pegar o que os caras já fizeram e tal e colocar em prática. Eu acho que a internet é exatamente, tem tudo ali, é caótico e tal, mas se você achar os curadores certos, né, você consegue ótimos atalhos, né, nessa busca pelo conhecimento e diminui muito essa parte do erro, nessa coisa da tentativa e erro. Otimiza bastante. A vida é pequena, né, cara? A vida já é curtinha. Aliás, ela é curta, não é pequena. O Cortella sempre falava pra gente uma coisa que eu também levei pra vida toda. Ele falava assim, a vida já é tão curtinha pra gente deixar ela pequena, né? Então a gente tem que aproveitar mesmo, e os atalhos são pra isso mesmo. Valeu. Boa noite, cara. Boa noite, pessoal. Valeu. Muito obrigado aí por acompanharem a gente aqui. Eu vou colocar essa entrevista depois, esse bate-papo no YouTube, na íntegra, para vocês poderem acompanhar por lá também, YouTube, Facebook. E até a próxima.